Variação da viscosidade de fluidos em função da pressão e concentração. Os fluidos são um objeto de estudo muito antigo na humanidade, desde Arquimedes na Grécia Antiga, passando por Stevin, Torricelli, Pascal, Newton e Bernoulli, entre tantos outros cientistas importantes na história. Esses fluidos podem ser divididos entre duas classes, os newtonianos e os não newtonianos. Os fluidos newtonianos são definidos pela lei de Newton da viscosidade. Nessa classificação, a viscosidade é explicada por uma relação linear da tensão de cisalhamento e da taxa de deformação, assim também podendo ser definida por uma constante. Os fluidos não newtonianos não podem ser definidos pela mesma lei dos fluidos newtonianos, porque não possuem uma relação linear de tensão de cisalhamento e de taxa de deformação, fazendo com que este não possa ser definido por uma constante. Dessa forma, o experimento faz a análise da viscosidade de fluidos newtonianos e não newtonianos de acordo com a variação de pressão. O objetivo do presente trabalho é estudar a variação da viscosidade de fluidos não newtonianos e newtonianos de acordo com a pressão através de uma coluna de cromatografia. No tocante à metodologia deste trabalho, foram utilizados os materiais coluna de cromatografia, fixada em suporte universal com o uso de garras, régua e fita métrica para determinar a altura da coluna, becker e espátula para a mistura do fluido, e amido de milho e água, que são os protagonistas do nosso experimento e que formarão o fluido não newtoniano. Para montar o experimento, utilizamos uma coluna de cromatografia fixada num suporte universal através de garras e primeiramente utilizamos a régua e fita métrica no intuito de determinar a altura. E dessa forma, realizamos 12 marcações com espaçamento de 3 centímetros entre elas. Durante a preparação do fluido não newtoniano, com o auxílio de uma balança de precisão, foi despejado em um becker de 300 mm 34,9 gramas de amido de milho e, com a utilização de uma proveta, acrescentamos 31,95 mm de água. Através de uma espátula, a solução foi misturada até atingir a homogeneidade. Triplicamos a quantidade da solução de forma proporcional às medidas criadas e colocamos na coluna de cromatografia. Medimos o tempo toda vez que atingida uma das marcações, com a utilização de cronômetros por todos os participantes do grupo. Após a primeira análise, foram acrescidos 13 ml de água à solução original, totalizando 108,85 ml de água e 104,7 gramas de amido de milho. Após a mistura, reiteramos o teste e, com os resultados já obtidos, acrescentamos mais 13 ml de água, dessa forma totalizando 121,85 ml de água, momento no qual repetimos o teste novamente. Com as medições de tempo de escoamento realizadas através de cronômetro pelos participantes, obtivemos os seguintes resultados constantes nos gráficos. No tocante à análise do fluido newtoniano, observamos que as variáveis pressão e altura relacionam-se da seguinte maneira: quanto maior for a altura, menor será a pressão aplicada ao fluido na base da coluna cromatográfica, enquanto a variável tempo se relaciona com a taxa de deformação, e quanto maior for o tempo, menor será a taxa de deformação do fluido. Observando o gráfico de comparação, é possível perceber que a água flui mais rapidamente que a solução de amido de milho, e isso se deve por sua taxa de deformação ser maior. Observa-se também que a tensão de cisalhamento é proporcional à viscosidade e, portanto, proporcional à altura, e também proporcional à velocidade, e, portanto, inversamente proporcional ao tempo. Experimentalmente, não observamos isso. Olhando o gráfico da água, vemos uma reta. No entanto, isso aconteceu tendo em vista que o intervalo que utilizamos para a altura é muito pequeno e assim ocorreu uma variação de pressão desprezível que localmente se comporta como uma reta. Em observação ao fluido não newtoniano, a viscosidade não é constante, portanto, deveríamos observar uma variação dessa viscosidade. No caso da água com amido de milho, a viscosidade aumenta conforme a taxa de deformação aumenta, e dessa forma, faz sentido que o tempo aumente conforme a pressão diminui. O comportamento observado pelo experimento, no entanto, foi de uma reta. Outro fator importante que pode ser observado na tabela do próximo slide é que, à medida que aumentamos a concentração de água, a velocidade com que o fluido se deforma aumenta exponencialmente e, por consequência, sua viscosidade aumenta também. Logo, observando os resultados experimentais e analisando as fórmulas pesquisadas, chegamos à conclusão de que a água flui mais rápido que a solução de amido de milho, tempo e altura não são grandezas diretamente proporcionais, e quanto maior a concentração de água no fluido não newtoniano, maior a sua taxa de deformação e sua viscosidade.